Sejam bem-vindos à ESEC TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra, produzido aqui, na Escola Superior de Educação. Durante a próxima meia hora, fiquem connosco. Crise de 69, o ano em que sonhámos perigosamente. É um projeto de teatro em forma de visita guiada que percorreu uma linha de tempo instalada no Convento de São Francisco. Uma criação de Ricardo Correia numa produção da Casa da Esquina. A nossa proposta foi fazer uma instalação no próprio convento, fazer uma espécie de uma visita performativa em que cruzávamos a linha oficial e, portanto, da história oficial, das datas que estão mais que sabidas, com a história oral, ou seja, com micronarrativas de pessoas que viveram e passaram por isso. Cá fora, aqui na entrada, é o meu irmão. Pronto, e foi isto. Foi isto e foi aquele grande impacto. Quando chegámos, já entramos um bocado em dificuldade. Já tínhamos muita gente e foi de facto vermos aquela confusão. E lembro-me disto tudo muito bem. Grande emoção, grande ovação. Tudo cheio de gente. Tudo cheio de gente. Lembro-me muito bem. E o Alberto Martins pedir a palavra e nós todos ali a apoiá-lo, a bater logo as palmas todas, e o presidente ter dito, o Tomás, ter dito sim, bem, não falou, foi bem, sim, mas agora fala o senhor Ministro das Obras Públicas. Em representação dos estudantes da Universidade de Coimbra, peço licença à presidente. O Sr. Presidente da República, de pé e fitando o aluno que se lhe dirigira, afirmou... Bem, mas agora vai falar o Sr. Ministro das Obras Públicas, segundo a Portanto, a nossa investigação partiu daquilo que está, portanto, já publicado, os testemunhos dos grandes líderes, e depois quisemos ver com um olhar dos historiadores. A procura foi tentar perceber o que é que estava por dizer, o que é que desta ideia das disputas de memória, não é? É uma mistura entre os testemunhos que nós recolhemos e que nós ouvimos. Estão editados, claro, mas ouvimos com os auscultadores e dizemos no próprio momento. Nós fomos também ativando esses momentos que o próprio convento continha, essas narrativas. Pedíamos uma universidade nova, participação dos estudantes no Senado, novos processos pedagógicos e tal. E este era o grande argumento que nós tínhamos para com os estudantes mais renitentes. Eu faço parte da geração seguinte, eu faço parte da geração de pós-crise, que foi a primeira a recolher de facto os ecos do maio de 68. Foi a crise, foi o apogeu e depois aquilo foi só decadência, completamente falso. Quando eu digo que se gerou uma epopeia da crise, de alguma forma se compreende pelo impacto que teve, não só na história daquilo que foram as contestações ao movimento estudantil, como também esse elemento, eu acho que é interessante, na própria construção da subjetividade política de quem nela participou.
desculpa, mas tu não queres uma universidade nova. Desculpa, mas tu gostas do ensino que tens, tu gostas dos professores, gostas das matérias, gostas da maneira como és avaliado, como és tratado, achas que realmente está bem assim, a faculdade está bem, não precisa nada. Claro que não, toda a gente achava que não. Pois, com certeza, então é para isso que estamos aqui. Estamos em 2019 e fazemos a viagem toda, que é uma espécie de descida até 69, e depois começamos de 69 para ir para a frente. Aqui é um bocadinho também dar voz a pessoas que pensam sobre isto. Historiadores que ou vivenciaram a crise, ou que foi logo no pós-crise, que têm já uma visão um bocadinho diferente do apogeu que aconteceu durante 69, afinal a repressão foi depois, não foi em 69, eles é que vieram recolher as consequências de 69, e do olhar de pessoas que têm um olhar sobre a crise de 69, mas que são contemporâneas. Eu acho que o nosso papel é um bocadinho dar voz a essas vozes. Eu baseei-me pela vasta obra riquíssima de fotografias que há de 1969, desse período crítico, nos cartazes, dos panos escritos pelos estudantes, e baseei-me a partir dessa imagética que há nas fotografias. Eu acho que há assim alguns momentos que nos mostram também como é que a construção da memória da crise foi feita. Nós reconhecemos, já por algumas pessoas que vieram assistir, que as pessoas que são mais ou menos daquela geração, que lhes toca de uma maneira que reconhecem o que está a ser dito, identificam-se ou, no fim, vêm-nos contar histórias idênticas. Estas pessoas lutaram por alguma coisa, e o que é que nós hoje estamos a fazer? De que é que nos queixamos, não é? Eles tinham uma razão para lutar, tinham algo a contestar, e hoje em dia, pelo que é que hoje nós lutamos? E acho que isto é o que, se calhar, é essa forma de nós chegarmos a esse público mais novo, é pô-los a refletir um bocadinho sobre qual é que é o nosso papel de luta hoje em dia, que caminhos é que podemos tomar paralelamente com o que aconteceu em 69. Paulo Branco Lima, escritor português de origem angolana, apresenta o seu segundo romance, Peregrinação Crioula. Resultado de uma longa pesquisa sobre o conceito de navegação atlântica, o processo de escrita de Peregrinação Crioula tornou-se num projeto de vida, com mais de 20 anos. É um livro de viagens e aventuras que se passa maioritariamente em pleno mar, em pleno Oceano Atlântico, e passa-se num grande veleiro de 3 mastros. É um livro que é feito através de um relato de um marinheiro, portanto é uma narrativa em que utiliza o dispositivo de diário de bordo, e digamos que é um livro à maneira antiga, portanto são aventuras e viagens que penso que vão empolgar o leitor. E é um livro que me deu bastante gozo a escrever, teve uma pesquisa bastante longa, e é mesmo isso, é mesmo uma história de marinharia à maneira antiga. Na moradia de Chico Zepa, esqueço-me que pertence ao navio-escola. A São Gabriel encontra-se no Porto da Praia, atracado em segurança, e, por mim, bem que pode aí permanecer ao zarpar de regresso ao Atlântico.
Poderia mesmo extraviar-se propositadamente ao largo de Cabo Verde, nos moldes em que Nicolau Coelho terá ludibriado Vasco da Gama, fazendo chegar a Caravelo Bérrio em primeiro à Barra do Tejo, ou ser queimada por míngua de guarnição, como foi o caso da São Rafael. Eu penso que estes detalhes são realistas, são mesmo bastante importantes, porque levam o leitor a aceder àquilo que costuma dizer a suspensão da descrença, que é levá-lo dentro do enredo que empolga o leitor e que o faz esquecer que está a viver um mundo de fantasia. O personagem principal deste livro é um grumete, que é um marinheiro, portanto, ainda com pouca experiência. A viagem que se desenrola, que é uma viagem aos trópicos africanos, neste caso a Cabo Verde, acaba por ser um pretexto para uma autodescoberta do próprio narrador. Porque o narrador tem implícitas raízes africanas familiares, as quais ele desconhece, mas à medida que se vai envolvendo no mundo africano e que vai descobrindo aquelas ilhas, ele vai se questionando a si próprio porque é que se está a identificar de maneira tão forte com o cenário que está, o cenário e as pessoas com que se vai relacionando, e porque é que esse sentimento nele causa um certo desgosto e um certo distanciamento em relação à situação que ele vive como marinheiro, que é fazer parte do navio-escola que serve como embaixada do país. A verdade é que não me importaria passar uma grande temporada em casa deste novo companheiro. Entre mim e os cabo-verdianos, a comunhão é completa, sem perigos nem golpes traiçoeiros. Há uma síntese que nos antecede. Do fundo da minha alma, o meu desejo é continuar neste quilombo, devorando eternamente camarão, despejando grados de séries, enquanto o dia morre além das montanhas pontiagudas de Santiago. Eu apoiei-me bastante no nosso escritor marinheiro por excelência, que é o Fernão Mendes Pinto. Portanto, a sua obra, A Peregrinação, uma obra quinhentista que descreve todas as viagens que o Fernão Mendes Pinto realizou pelo Oriente, que era dominado comercialmente por Portugal no século XV e XVI. Identifiquei-me com uma série de aspectos que já se passaram há centenas de anos, mas que eu próprio verifiquei quando fui grumete durante os anos 90 num navio de características completamente diferentes daqueles que o Fernão Mendes Pinto descreve, mas penso que especialmente que a componente humana do funcionamento interno da camaradagem dos marinheiros transparece muito para os nossos tempos e ainda é um espírito que ainda está muito vivo. Ao mesmo tempo, o próprio narrador vai refletindo sobre o processo de escrita, porque o narrador apresenta-se como uma pessoa interessada em literatura, mas que não tem grande traquejo de literatura, mas ao mesmo tempo que vai escrevendo durante o seu dia-a-dia, vão-lhe surgindo problemas literários cada vez mais complexos. Por instinto, acima de tudo, Jules Anton é um homem que ama o arquipélago. É um puro ilhéu. Nota-se-lhe o apego plasmado a São Vicente, laços espirituais que a miséria e a falta de condições não conseguem quebrar. Nem dado de vidro abandonará em definitivo a sua terra. Foi aqui que nasceu e será aqui que terminará os seus dias. A literatura, para mim, sempre foi a minha base artística mais importante. Desde a adolescência, que todas as minhas atividades artísticas, que sempre foram desde o teatro até à música e passando por artes plásticas também, embora já nesse caso como produtor, todas essas minhas facetas sempre se compilaram e sempre se fundiram na literatura. Durante os anos 90 eu fui marinheiro do navio Escola Sagres, portanto eu segui um bocadinho aquele must que existe, especialmente na literatura norte-americana, do tens que ser marinheiro para poder ser escritor. Ao deixar Jules Anton, fico sem saber o que fazer, vagueando ao acaso pelas ruelas empedradas do Mindelo. Alheio a tudo, avanço sem sentido pelas vielas, pelos becos. Haverá grande diferença entre a construção civil, o tráfico negreiro de outrora ou as levas de contratados para as plantações das terras do sul abaixo? Considero. Pulsa-me o espírito com sentimentos de revolta, de indignação. Rita Maria e Filipe Raposo apresentaram o primeiro disco do duo no ciclo A Música no Jardim. Com este projeto, o pianista e a cantora dão a conhecer o universo musical que os inspira.
assim como costumamos usar esta expressão do Jorge Luís Borges, a propósito de uma pergunta que lhe fizeram sobre quem era o Jorge Luís Borges, ao que ele respondeu ao jornalista: eu sou todos os locais que visitei, todas as pessoas que amei, todos os livros que eu li. E obviamente que nós somos tudo isso, somos também todas as músicas que nós ouvimos. Portanto, o Live in Oslo é precisamente a reunião de todas essas influências maiores que nos marcam profundamente e que deixam cicatrizes positivas. O que mais acrescentar? Muito boa noite e bem-vindos. Nós conhecemos não em território português, mas em território sueco. Na altura, em 2013, 2014, eu estava em Estocolmo a fazer o mestrado e a Rita, já nessa altura, tocava com um grupo que se chama Stockholm Lisbon Project. E através do Facebook soubemos que a Rita ia estar em Estocolmo. Combinámos um encontro e desse primeiro encontro soubemos imediatamente que queríamos começar um trabalho e que seria um trabalho importante, urgente, que fosse feito. A nossa musicalidade vive muito da espontaneidade e é uma coisa que funciona muito bem entre nós, esta dinâmica de cúmplice, de ir construindo também muito no momento, e isso tem o disco ao vivo muito mais do que poderia ter um disco em estúdio, não é? O estúdio é um ambiente preparado e ao vivo é como o teste do algodão, não é? Quer dizer, as coisas acontecem no momento e é assim que ficam. En tu puerta estamos cuatro y todos cuatro te queremos. Y escoja los demás, nos volveremos. En tu puerta estamos quatro. 3 meses antes deste concerto em Oslo, nós tínhamos estado em estúdio a gravar este alinhamento. Entretanto, o disco ia ser lançado no final do ano e quando chegámos a Lisboa começámos a ouvir a gravação do concerto ao vivo e de repente percebemos, não, em vez de ser a versão de estúdio que vamos lançar, vai ser a versão ao vivo, porque ela é tão dinâmica, é tão orgânica e tem tanta verdade que achámos, quer dizer, nem pensámos duas vezes, achámos que seria esta a primeira gravação do duo, ao contrário daquilo que acontece, não é? Um álbum ao vivo só acontece depois de alguns discos estarem gravados, não é? E nós achámos que seria interessante também começar, não por aquilo que é o normal, mas fazer, se calhar, o caminho inverso. Que salga la
música tradicional também possui uma característica que eu acho que ou seja, é o pilar, não é? Ou são os pilares que edificam todo o edifício musical que vem depois dela. Portanto, sem a música tradicional não teríamos a música chamada música clássica, não teríamos o jazz também. Portanto, é daqui que tudo começa a levantar. Portanto, nós fazemos questão de, no nosso alinhamento, trazer estes 3 pilares essenciais daquilo que nós somos enquanto músicos e enquanto humanos. É um esforço muito grande para mim. Preferia falar da voz da Rita sem a Rita aqui. Não. É uma voz que reúne moods diferentes. É uma voz extremamente virtuosa, no sentido de que consegue albergar influências não só da música, daquilo que a Rita estudou mais, dentro do jazz, mas também possui a sensibilidade daquilo que eu diria que uma voz sem academia tem também, ou seja, tem o melhor daquilo que a academia pode dar e tem o melhor daquilo que a academia não pode dar. Eu consigo sentir e ver coisas quando ouço a música do Filipe, quando ouço o Filipe tocar, e acho que as coisas que eu ouço e as coisas que eu vejo alteram-se pela forma como o Filipe toca e pela interpretação da realidade que o Filipe faz através da sua expressão musical. Filipe Raposo, muito obrigada a todos. Chegámos ao fim desta edição, mas marcamos encontros já no próximo programa. Até lá podem acompanhar o nosso trabalho online através das redes sociais. Obrigada pela vossa companhia.